Pessoal da torcida tricolor, estamos começando o nosso desafio aí de maio, 1º de maio. Em maio vai ter vídeo todo dia, todos eles às 8 da noite, com exceção desse, porque esse a gente teve um problema no áudio e a gente está reupando o vídeo, né? Então, enfim, hoje dia de Muricy, aqui é Trabalho Meu Filho, e vamos falar das declarações, né, que o Raí deu em uma entrevista para o Globo Esporte, dos comentários que o Caio Ribeiro fez disso, que é importante trazer o contexto das afirmações, porque dividir um pouco aí os torcedores do São Paulo, aqueles que são de um espectro político e de outro. O pessoal ficou bem, assim, irritado, então nós vamos tentar explicar por que que é, por que que não é. E está ao meu lado o Gabriel Perecini. Vamos começar aí com o contexto das coisas, né? Vamos começar. Acho que para a gente conseguir construir uma ideia cronológica, a gente até armou aqui, né, o nosso roteirinho. Mas para ficar bem explicado, é importante começar falando, obviamente, da fala do Raí, que deu origem a tudo isso. O Raí, ele, na entrevista em que ele deu ao Globo Esporte, ele foi primeiramente perguntado do posicionamento do São Paulo em relação à pandemia. Ele foi perguntado como diretor do São Paulo, como o São Paulo iria proceder e tudo mais. Ele deu a opinião dele, porque estamos enfrentando um momento aí de saúde pública e tudo mais, está afetando o futebol. Ele explicou que o São Paulo ele não tem pressa para voltar, ele quer voltar na hora certa, ele não quer apressar as coisas e fazer de maneira equivocada, quer voltar quando tiver tudo correto, tudo bem. E aí tudo bem. Só que isso está inserido dentro de um contexto de pandemia, e as coisas, ele foi perguntado por isso, porque as coisas estão sendo aceleradas de algum modo para que o futebol volte. Inclusive, eu acho que foi hoje que deram o aval para que os times voltem a treinar, e aí vai depender dos governos estaduais e das federações estaduais para que isso aconteça ou não. A Federação Paulista ainda está mantendo uma cautela um pouco maior. E o Raí, quando ele vai explicar tudo isso, todo o contexto em que fez o São Paulo tomar essa decisão, ele faz um parêntese, e aí, primeiro ponto, ele fala, repete e enfatiza que a partir daquele momento ele vai dar uma opinião pessoal. Isso é importante a gente deixar claro. É óbvio que não vai dissociar 100% a opinião de um cara no posto do Raí com a instituição. Não vai, mas você tem que saber ler as coisas, que nem tudo que ele vai falar vai ser 100%. Então o São Paulo... Não é. Ali ele passou a dar uma opinião pessoal desse ponto. E o segundo ponto em nenhum momento ele fugiu ali de um contexto, de um círculo que o assunto estava acontecendo. Ele fala do governo federal, com as opiniões dele, mas dentro de um contexto de uma pandemia e dentro das preocupações que até o próprio São Paulo tem que ter. Então, assim, não é como foi o exemplo que você deu no vídeo que a gente não conseguiu, não é que perguntaram, Raí, você acha que o Rojas pode voltar em breve? E ele vira e fala, porque é o presidente. Não foi. Tinha um caminho na linha de raciocínio dele. Ele não fugiu completamente do assunto e deixou claro que era uma opinião pessoal. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro para a gente conseguir colocar o contexto nas coisas, para não ficar fazendo comparações, às vezes, absurdas, né, ou descabidas e distorcidas. Em cima disso é muito importante. Independente de qual seja a opinião do Raí neste contexto, e dele não ter falado nenhuma coisa escabrosa também, porque veja, tivesse ele falado de um espectro político ou de outro, como a gente vai dar exemplo aqui, a declaração não foi uma declaração absurda, foi uma declaração ok, que ele deu num contexto correto. Se ele tivesse dado essa mesma declaração numa coletiva ou depois de um título do clube, aí estaria completamente errado, mesmo que fosse a mesma declaração. No mesmo tempo, se São Paulo, por exemplo, tivesse sido a final do Paulista agora e o Raí tivesse pego o microfone e dado a declaração, esse título aqui é para isso, aí estaria completamente errado e estaríamos fazendo esse vídeo para criticar o Raí. Então, não tem a ver aqui, o vídeo que a gente está fazendo, com o que o Raí disse. Tem a ver com o contexto e com a forma como essas declarações foram feitas. E aí a gente passa para a resposta do Caio Ribeiro, que a gente abordou parte desse tema, só que com outros personagens, né? Ali os personagens principais eram Lugano e Casagrande, e a gente vai trazê-los de volta como personagens secundários aqui nesse vídeo novo, mas a gente falou um pouco disso na terça-feira, que aí, dentre a fala de rejeição ou de reprovação do Caio Ribeiro sobre o que falou o Raí, envolve o que ficou marcado, que ele tem que falar de esporte.
cara, que aí de novo você querer limitar só porque o cara é diretor de futebol de um clube, você querer limitar que não, esse cara aqui ele só fala de futebol, o cara que é chefe de cozinha ele vai falar só de culinária, o cara que é músico ele vai falar de músico, e a gente vai ficar todo mundo dentro só dos seus assuntos, das suas profissões ou das áreas que você está exercendo. Isso é muito ruim, cara. O Casagrande fez isso com o Lugano, e aí agora o Casagrande sai em apoio pro Raí falando que ele pode falar o que ele quiser. Peraí, bicho, escolhe um lado, entendeu? E obviamente o lado é que o cara tem que ter, o cara pode ter a opinião dele e dar a opinião dele. Então o Caio Ribeiro, ele foi completamente equivocado nessa resposta pro Raí, e mais do que isso, enquanto ele ia discorrendo a resposta dele, ele chega no momento em que está ele falando o que deve ser feito durante a pandemia. Não, porque aí se tiver que adiar, a gente adia, mas aí a gente vai debater. Aí, bicho, então peraí, se o Caio só tem que falar de esporte, então fica só você falando de esporte. Então se você está reprovando o cara que ele está falando, por que você está dando o seu pitaco aí, ou a sua visão, ou qualquer que seja? É óbvio que ele pode dar. É óbvio, só que na fala dele ele está se contradizendo, entendeu? O erro dele não foi dar a opinião dele sobre sobre o que o Raí falou. Não foi da opinião dele especificamente sobre a pandemia. Foi querer falar que o Raí só poderia falar sobre A ou sobre B. Foi um erro, assim, absurdo dele. Além desse erro, ele incorreu na incoerência de ele tratar de um assunto que era diferente da área de expertise dele. E aí, dois problemas. Então, uma coisa que a gente sempre trabalha aqui no canal é com a coerência. Tipo, a coerência é uma preocupação que a gente tem. A gente se baseia em fatos, a gente traz coerência e a gente tem opiniões baseadas em fatos. As opiniões podem mudar? Podem. Às vezes nós temos uma opinião, isso aqui é melhor, e a coisa é feita de outro jeito, e o outro jeito dá certo, e a gente vê que aquele jeito pode ser reproduzido várias vezes, a gente vai mudar a nossa opinião e vai explicar. Pensávamos assim e agora estamos pensando desse modo. O Walter Casagrande, comentarista, quando atacou o Lugano, dizendo que, não, ele deveria se informar, não sei o que lá, que a gente criticou na live, agora ele foi em favor do Raí dizendo, ele pode falar do que ele quiser. Aí decida-se. Ou as pessoas podem falar do que quiserem, ou elas não podem falar. O que você não pode é ser incoerente. E veja, não estou falando que por conta disso tem que cancelar, que agora é uma palavra muito mal, Casagrande ou Caio Ribeiro. O que nós estamos apontando aqui são as incoerências nas falas desses dois atletas. Mesmo do Casagrande, que está corroborando o Raí. Para ficar muito claro, o Casagrande fala, o Raí tem o direito de falar. Até acho que ele tem o direito de falar. Mas isso é incoerente com a crítica que ele fez do Lugano, por exemplo. E o Caio Ribeiro criticando o Raí, depois fazendo a mesma coisa que ele criticou o Raí de fazer, que é dar a opinião dele sobre a pandemia. E aí o grande ponto nisso daí, e aí a gente já pulando aqui para o próximo tópico, é a gente saber separar, principalmente quando os contextos estão corretos, o pessoal do institucional. Quando o Raí fala em relação ao clube, e aí o que a gente já falou nos vídeos que não foram pro ar, que saíram do ar, e que você já trouxe aqui novamente, São Paulo é campeão paulista. O Raí pega o microfone, porque a renúncia tem que ser para renúncia do presidente. Não. Aí não tem nada a ver. Um jogador faz um gol, e aí a gente tem o exemplo do Felipe Melo. Não, esse gol, essa vitória é pro presidente ou pro candidato, ou se for qualquer outra pessoa. A questão é o cenário, não a pessoa em si. Não é. Você dedicar simbolicamente, eu queria dedicar esse gol para minha mãe, que sempre me apoiou, aí é outra história, um negócio simbólico. Aí é permitido e incentivado. O bebezinho, o Romário e o Bebeto, que tinham. Aí é outra coisa. Mas você pegar feitos institucionais para situações pessoais suas, aí é completamente condenável. O que é bem diferente de quando você está falando por você, como pessoa, como cidadão, e você vai dar a sua visão. São situações completamente diferentes que elas precisam ser separadas. E aí a gente traz que quando o Bolsonaro foi eleito, no mesmo período, o L'Équipe da França chamou o Raí para conversar. Por quê? Porque o Raí é uma pessoa muito importante na França. Ele tem uma relevância na França esportiva, por tudo que ele fez no PSG, e o L'Équipe o chamou por isso, não porque ele era diretor institucional de São Paulo. Então ali ele era um cidadão, ele era uma pessoa que passou pela França, de importância. E o Raí se mostrou preocupado com as comemorações feitas por tudo que o Bolsonaro representa, não sei o que lá, e deu a opinião pessoal dele. Na época, nem abordamos o assunto, porque nem tinha que abordar, deixa o cara falar o que ele quiser, para dele. E no mesmíssimo período, o Lugano foi chamado
no Uruguai para dar uma entrevista, e ali ele foi chamado por ser lugano e tudo que ele conquistou no Uruguai, não por ser diretor institucional do São Paulo à época, e Lugano falou, não, eu vejo muito otimismo aqui no Brasil, por várias pesquisas mostrando apoio às decisões do presidente, ou à eleição do presidente, não lembro exatamente qual foi a frase dele, e as informações, o que eu vejo aqui no Brasil é diferente das informações que eu vejo chegar aí no Uruguai. Então, assim, a própria reportagem, inclusive, até porque é muito óbvio, aponta. Raí e Lugano, naquele momento, naquele contexto, naquele cenário específico, estavam em posições opostas em termos de declaração. E opiniões diferentes sobre o mesmo tema e o mesmo período. E nenhum problema. Opiniões pessoais, porque se for assim, né, se tudo que uma pessoa falar vira institucional, o São Paulo deve ter vários distúrbios aí, porque 2 funcionários muito importantes deram declarações completamente opostas sobre o mesmo tema. Então, assim, é saber discernir o que é pessoal, o que é institucional, o momento em que você pode falar uma coisa de acordo com o seu trabalho, o momento que você não pode falar alguma coisa de acordo com o seu trabalho. Isso, como a gente já citou, desde que você não vire e fale, quem pensa diferente de mim tem que ser metralhado. Realmente, aí você vai olhar e falar, bicho, talvez não seja bem por aí o caminho. Mas aí é uma mensagem que você pode atacar da pessoa, mas é isso que as pessoas têm que entender. A gente precisa separar o autor da obra, é muito importante. O Raí não vai se tornar menos ídolo porque falou mal do Bolsonaro ao tempo das eleições, e o Lugano não vai se tornar menos ídolo porque falou bem do Bolsonaro no tempo das eleições, ou não deveria, porque é uma pessoa de direita ou de esquerda. Ou o Raí não vai se tornar mais ídolo por ter ido contra o Bolsonaro, e o Lugano vai se tornar mais ídolo por ter ido contra... Lugano a favor. Não deveria ser assim. As pessoas precisam entender que opiniões... aliás, a popularidade da pessoa não deveria interferir no peso de uma declaração que a pessoa dá, né? A gente pode pular para o tópico do Klopp, por exemplo, o exemplo que o Klopp dá. Pode. O Klopp, ele deu uma declaração, eu achei fantástico, um técnico que eu admiro bastante. O jornalista perguntou para ele sobre a pandemia até, e aí ele falou qual que era a opinião, o que ele achava. Era bem o começo. Era um período em que mais as pessoas especializadas estavam estudando, mas não tinha tanta informação assim. Ele falou, cara, minha opinião vai ter o mesmo peso da sua. Não é porque eu sou um técnico de futebol ou porque o outro é um astro de rock que a minha opinião deveria ter um peso maior. Isso é uma coisa que também as pessoas... As pessoas têm as suas áreas de expertise e elas podem opinar sobre outras coisas, elas podem se informar sobre outras coisas e até se especializar em outras coisas, mas a gente precisa entender também que o peso não pode ser o fato do cara ser conhecido e que nem tudo que ele vai falar deve ser jogado na instituição. Como eu falei, se o Raí desse essa declaração que ele deu, essa mesmíssima declaração, numa coletiva no Morumbi, a gente estaria criticando. Porque incomodaria o fato de ele utilizar o São Paulo e o clube para emitir uma opinião política. Não deveria ser desse modo. Mas, numa entrevista, no contexto que foi, do jeito que foi, eu não vejo nenhum problema, como não vi nenhum problema, e a gente não falou nada, nem contra um, nem contra o outro, quando o Lugano fez a mesma coisa a favor do Bolsonaro na época das eleições. E eu nem sei qual é o posicionamento do Lugano hoje, se é mais direita, se é mais esquerda, nem me interessa tanto qual que é o posicionamento do Lugano. O Raí acaba aparecendo mais nisso, porque acho que tem um pouco da família dele, do Sócrates dele, tem todo um histórico de posicionamento, né? Acho que até ele chega a falar isso, vocês estão me criticando, vocês não... Se meu irmão tivesse aqui, seria muito pior, né? Ele seria muito mais enfático e tal. Então a gente precisa aprender a respeitar as opiniões das pessoas que pensam diferente da gente e que fazem bons trabalhos. Um jornalista esportivo, seja de esquerda ou de direita, se ele é um jornalista esportivo bom, ele não deve ser odiado, cancelado por conta do que ele pensa politicamente. E você tem um exemplo ótimo dessa coisa que eu trouxe do Klopp, você tem o... Tem um exemplo do Juan Manuel Lillo, que é um treinador de futebol espanhol. Ele passou recentemente pelo Atlético Nacional. Não sei se ele foi... a saída dele imediatamente veio o Osório, ou se teve mais um, mas foi
muito próximo, acho que ele foi técnico do Atlético Nacional em 2017, e durante uma entrevista coletiva ele teve uma passagem muito boa, que ele estava conversando com o repórter, e ele falava, não, mas isso aí que você está falando são opiniões todas cabem. Aí ele falou, nós lutamos por esse direito de opinar, ele tem que ser mantido. Só que ele falou, aí você precisa só saber identificar a diferença entre ter o direito de dar opinião e se todas as opiniões são respeitáveis. Aí ele dá o exemplo, ele fala, eu, por exemplo, posso ter minha opinião sobre a reprodução ou desenvolvimento das borboletas em Camarões. Aí ele falou, mas o que eu entendo sobre a reprodução dos borboletas em Camarões? Mas ele fala, lento, né? Aí ele falou, mas eu te digo, para mim ela é muito lenta, mas eu não entendo absolutamente nada. Aí ele falou, mas ele assim, por favor, é meu direito de opinar, isso ninguém mexe. Mas aí você tem que avaliar se essa minha opinião sobre esse tema deve ser respeitada ou não. Porque ele não tem embasamento para falar aquilo. Então é muito bacana a passagem dele, e eu concordo plenamente com isso que ele falou. E é um pouco disso daí, e aí você não pode virar e falar, não, você não pode falar isso, ou o fato de você falar isso, a gente entra um pouco aí na questão do cancelamento, o fato de você falar isso te tira toda a credibilidade de todo o resto que você faz na vida. Credibilidade de qualquer outra coisa que você fala. Então, porque você gosta de A ou de B, eu não vou ouvir a sua dica de série no Netflix, porque você votou, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Não, essa série é uma porcaria, porque você não entende nada, porque você votou no... Que isso, cara? Não faz nem sentido o que você está falando. Entendeu? Esse é o grande ponto também, esse negócio de cancelar, e de tipo, se o cara fala uma frase, o cara já não presta mais pra nada, enfim. A gente essa polarização está fazendo com que as pessoas procurem uma coisinha fora, não gosto desse cara, porque em 1900 é uma coisa muito maluca isso. E essa coisa da declaração... Quando deveria haver... ninguém tá falando que você tem que vamos amar todo mundo, todos são... Não é isso, mas assim, para você gostar ou não de alguém, tem que ter no mínimo ali uma construção. Não, pô, o cara, além de falar isso, ele falou aquilo, pô... E cara, assim, gostar ou não gostar, você precisa reconhecer o que é bom e o que é ruim dentro de um contexto. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, um exemplo assim, o cara não gosta de Led Zeppelin, mas ele respeita Led Zeppelin musicalmente. Ele fala, musicalmente os caras são muito bons, mas eu não gosto. Gostar ou não gostar não deveria ter a ver com... gosto é gosto. Respeito é outra coisa. A gente tem o exemplo aí do Lucas Moura. O Lucas Moura, que é um... Antes da gente ir pro Lucas, só um parêntese ultra breve, ia ser impossível que um São Paulino tivesse como ídolo Raí e Rogério Ceni. Não pode. Não pode. Você ia ter os São Paulinos que gostam de Rogério Ceni e os São Paulinos que gostam de Raí, porque eles têm um espectro político completamente oposto. O Rogério falou da renúncia da Dilma e o Raí da renúncia do Bolsonaro. Em 2015, ele ainda tinha contrato com o São Paulo, se não me engano, por mais 3 dias, foi antes da eleição dele, já depois do jogo contra o Goiás, mas ainda tinha um contrato firmado com o São Paulo. Ele deu uma entrevista, ele pediu a renúncia da Dilma, ele falou que talvez o Brasil demorasse 100 anos para se recuperar dos últimos 13. Aí a gente vai virar e vai falar que então o posicionamento do São Paulo era do Rogério, ou tudo que o Rogério fez já não presta, e aí tem a ver um pouco que você puxou agora, que acho que é o último tópico, né? A questão do Lucas e do Ronaldinho Gaúcho. O Lucas, na época das eleições, o Lucas é de uma origem ultra humilde. O Lucas é negro e ele se manifestou favorável ao Bolsonaro durante as eleições. E aí a gente teve manifestações da torcida do São Paulo. Não, o Lucas nunca fez nada pelo São Paulo. De torcedores que não gostam do Bolsonaro, que fique bem claro, né? Porque os que gostam estavam felicíssimos com o Lucas. Mas é que eu estou trazendo os que não gostam, porque os que não gostam viram e falar, porque então ele nunca fez nada pelo São Paulo. A gente teve recentemente essas brincadeiras agora de seleção da década, teve um grande idiota, eu não consigo, desculpa, para mim é o adjetivo que eu preciso usar, porque não tem como. E não é só por isso que ele fez isso, esse aí já tem o histórico que nós falamos aqui. Mas o cara faz uma seleção da década em que ele não coloca o Lucas, mas coloca o Cueva. Então, assim, porque mas o Lucas, não sei, você tá brincando. O Lucas não fez nada pelo São Paulo e o Cueva fez muito, né? Ganhou muita coisa pelo São Paulo. Ou seja, aí vocês pegam isso, aí você soma com uma série de coisas, aí você pode falar, esse cara aí tá falando bobagem, não tá. Mas aí o fato do Lucas ter apoiado ou não alguém que eu goste ou não deveria ser motivo para você gostar menos ou gostar mais. Não, anular o que ele fez em campo, sim. Anular o quanto ele foi correto com o São Paulo quando esteve vendido e jogou 6 meses aqui como se fossem os últimos 6 meses da vida dele. Sim. Então, assim, é complicado esse tipo de coisa. E você também trouxe
a questão do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele deixou de ser embaixador do Barcelona. O Barcelona nunca perdeu o respeito e admiração pelo Ronaldinho Gaúcho. Entendo que o Ronaldinho Gaúcho, tem até um documentário belíssimo, mostra o peso do Ronaldinho Gaúcho no agigantamento do Barcelona. É um jogador que foi muito importante para a história do clube. Ele era o embaixador do clube, o Messi tem uma admiração muito grande por ele, mas quando ele se manifestou favorável ao Bolsonaro, o Barcelona, isso não é tão comum aqui no Brasil, mas alguns clubes na Europa têm um posicionamento político. Inclusive, o Lucas Moura teve problemas no Tottenham por ter se declarado a favor do Bolsonaro, porque o Tottenham tem uma torcida, a torcida dele é formada por minorias, e na época, acho que o Bolsonaro tinha falado do holocausto de esquerda, alguma coisa assim, e tem uma... Tem a ver com a questão de judeus, né? O Tottenham tem a questão próxima a isso. Então, assim, alguns clubes têm a política tá mais permeável ao clube. O Barcelona é um clube que se posiciona à esquerda. Ele é um time de espectro político de esquerda, a instituição Barcelona. Isso não é muito comum aqui. Então, o apoio do Ronaldinho Gaúcho ao Bolsonaro fazia com que a nomeação dele como embaixador, aquele cargo que ele tinha, que é um cargo que não é remunerado nem nada, mas tem um peso, né, não fosse cabível para o que defendia o clube. Então os caras não perderam o respeito pelo Ronaldinho. Se o Ronaldinho for lá, mesmo depois dessas recentes polêmicas, ele vai ser muito bem recebido, ele é adorado lá. Mas não era condizente o posicionamento político com o do clube. Isso é completamente diferente o cargo que ele tinha de embaixador. E no Real Madrid é um clube que se posiciona à direita politicamente, né? Historicamente à direita. Por que eu estou trazendo o Real Madrid e Barcelona? Porque são dois clubes vencedores para tirar essa coisa que as pessoas... porque a polarização está tão grande que as pessoas estão justificando sucessos ou fracassos no espectro político. Não é assim. Um clube pode ser vencedor tendo pessoas que pensam mais à esquerda, ou um clube pode ter vencedores pensando mais à direita. Isso não tem muito a ver. O que o clube tem que fazer... Termina. O que um clube precisa fazer é saber que um jogador que é um embaixador não é condizente o discurso dele com o clube. Ah, mas então como é que o Raí pode falar? O São Paulo não tem um posicionamento político definido. Na verdade, é um clube de futebol, por isso a gente defende que ele se mantenha assim, e que permite a pluralidade de pensamentos. Permite que o Raí seja a favor, permite que um Lucas Moura seja contra. Não, no caso, o Lucas Moura seja a favor, o Raí seja contra, o Lugano seja a favor, o Rogério Ceni seja... Isso é permitido no clube e talvez até incentivado, não é um problema desde que não utilize o clube como plataforma, entendam? Porque a gente fez uma crítica aí na época do Felipe Melo e do Diego Souza, que fizeram comemorações de gols e na ocasião o Bolsonaro ainda era candidato e eles se mostraram, né? Fizeram a comemoração homenageando um político. Fosse homenageando o Lula, fosse homenageando o Bolsonaro, o contexto está errado e é isso que a gente faz a crítica aqui, né? Teve até... E aí, para finalizar, o quanto essas coisas passam a ser distorcidas, porque, pelo menos para finalizar da minha parte, a gente tem recentemente duas coisas, né? Além da distorção, sim, o quanto as pessoas começam a fantasiar coisas do além. Sim. E aí eu vou pegar esses dois exemplos e vou citar num caso só. Nós temos um ex-diretor da gestão Aidar, que aí soltou em rede social que, não... porque até o Morumbi eles pintaram de vermelho. Cara, você tem noção que o vermelho é uma cor do São Paulo fundamental? E aí, esse mesmo cara, que a prova do quanto ele tá louco e quanto ele tá viajando, é que recentemente, quando o São Paulo deveria prezar pelas três cores, e no seu uniforme não tinha justamente o vermelho, ele não falou absolutamente nada. E era um cara que recentemente, até o Regis fez essa coletânea, o Aspirantes SPFC, só que ele fez no perfil pessoal dele. O cara bota e fala, não, porque a Aidar está fazendo, isso em 2015, hein? Já janeiro ou fevereiro já tinha uma série de coisas. A Aidar está fazendo uma grande gestão, isso incomoda, por isso que a gente não fala nada, porque se vocês vissem como nós encontramos o clube, e todo mundo, por que você não fala então, já que você é conselheiro? Não, porque eles ficam atacando a gente pela mídia e não dá. Assim, é a prova e aí entra o ponto. Um cara que esteja alinhado politicamente com esse sujeito pode pegar um cara que tanto fez mal pro clube, de fato, e se alinhar com ele e falar, não, esse cara aí tá certo, na época que ele tava no clube tava tudo bem, e cara, não tava. Quando ele falou isso, o São Paulo já tava nas páginas policiais.
o que você deveria criticar de fato, você não criticou, aí você vai ficar puxando da sua cabeça que pintaram de não sei. Você tá louco, cara. Então, assim, é importante ressaltar essas distorções e do quanto você pode se alinhar ou corroborar com pessoas que de fato sejam nocivas por motivos completamente distorcidos. E assim, gente, o vermelho aqui é associado à esquerda, nos Estados Unidos é o contrário. A cor dos republicanos é vermelho. Salvo engano, é a cor do Trump, lá do partido Trump, republicanos é vermelho. Eu não lembro qual que é a dos democratas. Que lá praticamente só tem isso, né? Não é azul? Azul? Não é azul? Talvez, não sei. Mas é centro-esquerda e direita, né? Nos Estados Unidos fica muito nesses dois. Então, assim, o Morumbi é vermelho. Vermelho é a cor que separa o São Paulo dos seus principais rivais do estado, né? O Santos é azul mesmo, acabei de... O Santos é preto e branco, o Corinthians preto e branco, Palmeiras verde e branco, o São Paulo tem o vermelho que o diferencia dos principais rivais de São Paulo. Tá na história de São Paulo, tá na história do estado. A gente querer demonizar uma cor por ponto de espectro político entra nessa coisa de loucura que a gente está fazendo e que a gente está vivendo e que nós estamos tentando evitar. De qualquer forma, esse vídeo é para deixar muito claro o que é institucional, o que não é. Não é um vídeo político defendendo um lado ou outro. Aqui no canal a gente respeita a pluralidade, a gente acha que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade que as pessoas tenham ideias diferentes e que elas possam debater e procurar um caminho melhor, porque a gente não sabe ainda qual é o caminho, a gente não chegou nesse caminho ainda, a gente ainda tem muito a remar, mas a gente consegue aí pelo menos tirar um pouquinho dessa loucura, né? Para finalizar, é um vídeo defendendo o São Paulo e defendendo que as coisas não sejam perdidas ou distorcidas ou que sejam jogadas tudo num saco que na verdade não são a mesma coisa. Então é contextualizar as coisas, explicar, jogar uma luz, trazer às vezes um outro ângulo, porque ficou nessa, o Raí pode falar, o Raí não pode, o Raí não sei o quê, mas peraí, qual foi o contexto que ele falou, o que ele falou, o momento, enfim, tudo. Então é a mesma coisa com o Caio Ribeiro, Casagrande, Lugano, Rogério, enfim, todas essas pessoas possíveis que estejam envolvidos de alguma forma com o São Paulo e com o jornalismo também. E para finalizar de vez mesmo, vamos lembrar que todos os dias vai ter vídeo aqui no canal às 8 horas, com exceção desse a gente já explicou. Amanhã a gente vai falar aí de contratações que não devem acontecer, e principalmente esse negócio do Cueva falar que quer voltar, vamos abordar isso. No domingo a gente vai falar do jogo São Paulo e Milan, porque vai ter na Bandeirantes São Paulo e Milan, do final do Mundial de 93, e na segunda nós vamos falar da final, que para mim ali, o Clube da Fé para mim nasceu ali, foi uma primeira grande final, foi a final de 86, que aconteceu em 87, que São Paulo e Guarani, aí a melhor final, maior final de um torneio nacional da história das galáxias. Que jogo foi aquele, careca, enfim, gigantesco. Então, e aí na terça live também vai passar na íntegra na Gazeta às 9 da noite no domingo. Então 4 da tarde na Band, São Paulo e Milan, 9 horas da noite na Gazeta, São Paulo e Guarani. Cara, que domingo vai ser esse, né? Enfim, é isso. Um bom feriado para todo mundo. Desculpem o tempo aí do vídeo. E, mais do que nunca e sempre, vamos São Paulo. São Paulo.